Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natasha e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre classificação das palavras. Como vocês sabem, as palavras podem ser classificadas de várias formas, mas neste vídeo nós vamos tratar em particular das seguintes classificações: classificação das palavras pelo número de sílabas e classificação das palavras pela posição da sílaba tônica. Quando nós falamos em classificação de palavras pelo número de sílabas, nós vamos classificá-las pela quantidade de sílabas que tem uma palavra. Nós chamamos de monossílaba as palavras que têm apenas uma sílaba. Chamamos de dissílaba as palavras que têm apenas duas sílabas. De trissílaba, aquelas que têm 3 sílabas, e de polissílaba, aquelas palavras que têm 4 sílabas ou mais do que 4 sílabas. Em particular, nós vamos conversar agora sobre as monossílabas. As palavras monossílabas, lembrando, como eu acabei de falar, são as palavras que têm apenas uma sílaba. Então, as monossílabas, nós podemos classificá-las em monossílabas tônicas, que são aquelas que têm sinais gráficos ou acentos. E também podemos chamar de monossílabas átonas, quando elas não têm nenhum sinal gráfico ou nenhum acento, certo? Então, o caso aí das tônicas, nós temos aí pé, pó, lá, só e não. São palavras que nós classificamos como monossílabas, porque dispõem apenas de uma sílaba na sua composição, e são tônicas porque tem um acento, no caso da palavra não, tem um sinal gráfico que é o til. As monossílabas átonas são aquelas que não têm acento, nem sinal gráfico. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, as palavras com, sim, e seu não dispõem de acento. Então, nós chamamos de átonas. Monossílabas, porque é composta só por uma sílaba. E átonas, porque não tem sinal gráfico e nem acento. Agora, nós vamos conversar sobre as palavras que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Ou seja, nós classificamos essa palavra pelo seu posicionamento da sílaba tônica. Professora, mas o que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Para que eu preciso saber disso, professora? Porque na acentuação das palavras, nós precisamos saber a classificação dessas palavras pelo posicionamento da sílaba tônica para não errar o acento, certo? Então, vamos ver aqui, ó. O que é posicionamento de sílaba tônica? Ele vai considerar a posição que essa sílaba ocupa na palavra. Então, aqui, ó, última sílaba da palavra, né? A palavra é amendoim. Última sílaba é o in. Penúltima, aquela que vem antes da última, né? É o do. E antepenúltima é aquela que está antes da penúltima, né? Amendoim. 4 sílabas. Agora, professora, como é que eu acho a sílaba tônica dessa palavra? A sílaba tônica é a sílaba mais forte, né? Então, quando eu vou falar cada uma dessas sílabas, a sílaba tônica vai se destacar, porque vai ser ela que vai ser pronunciada de forma mais forte, né? Amendoim, amendoim, amendoim. Então, o in é onde eu demoro mais, ou seja, ela está na última posição. Se ela está na última posição, nós dizemos que ela é oxítona. Se ela está na penúltima posição, paroxítona. Se está na antepenúltima, proparoxítona. Então, a palavra amendoim, nós dizemos que é uma palavra oxítona. Por quê, professora? Porque de acordo com o posicionamento da sílaba mais forte, está na última posição, é classificada então como oxítona.
Temos agora a palavra lâmpada. Ah, professora, mas aí tá fácil. Por quê? Porque lâmpada já está com o acento. Sim, o acento nas palavras, ele se torna indicador de sílaba tônica, né? Porém, nem todas as palavras são acentuadas, mas vamos nos ater à palavra lâmpada. Então, quando eu vou pronunciar a palavra lâmpada, eu verifico qual é a sílaba mais forte. Lâmpada. Lâmpada. Então, o lã está sendo pronunciado mais forte. Se é o lã, a sílaba tônica, então está na antepenúltima sílaba. Se é antepenúltima, é proparoxítono. Temos então aí lâmpada como uma palavra proparoxítona. É importante que lembremos que todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas elas. Não há, então, uma única palavra proparoxítona que não seja acentuada na língua portuguesa, tá certo? Então, lâmpada é uma palavra proparoxítona porque a sua sílaba tônica está na antepenúltima posição. Temos agora aí a palavra borboleta. 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 Lê é a minha sílaba tônica. Temos, então, uma paroxítona. Por que, professora? Porque a sílaba tônica da palavra borboleta está na penúltima posição. Então, as palavras, quando são classificadas pelo posicionamento da sílaba tônica, nós dizemos que elas são oxítona quando estão na última posição, paroxítona quando estão na penúltima e proparoxítona quando está na antepenúltima posição, sendo estas acentuadas na sua integralidade, né? Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, então dá um curtir lá no Clipe Escola para sua professora saber que você está acompanhando as nossas aulas. Beijo no coração, fiquem com Deus!